Mais uma vez, boa noite a todos, graça e paz a você aqui presente, a você que nos acompanha através das mídias sociais. Nós somos o Projeto Edificar e estamos aqui para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Nosso tema dessa noite é bode expiatório. Bode expiatório. Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo de número 16. Pastor, que tema é esse? Bode expiatório. E vamos ler Levítico mesmo, exatamente, vamos ler Levítico mesmo. Abra em Levítico capítulo 16, versículos de 5 a 10, deixa marcadinho aí, Gênesis, Êxodo, Levítico, capítulo de número 16, versículos 5 ao 10, bode expiatório é o nosso tema de hoje. Encontrou? Coloque a mão sobre a sua Bíblia e vamos orar. Santo Deus, mais uma vez a sua palavra nos é apresentada, mais uma vez estamos diante dela e com temor e tremor nós chegamos a ela, Senhor, para receber de Ti a Tua revelação, para receber de Ti a Tua graça, o Teu amor, o Teu apostolado, a Tua vida abundante. Derrama sobre nós o Teu conhecimento, a Tua sabedoria, a Tua glória, para que nós sejamos semelhantes a Jesus Cristo, Senhor nosso da igreja. Assim oramos. Amém e amém. Bode expiatório é o tema de hoje. Nós estamos chegando próximo do Natal. O Natal está se aproximando e com ele aumenta a gratidão a Deus por ter enviado ao mundo seu Filho Jesus Cristo, para salvar os seres humanos que se encontravam perdidos. Então, nós iremos aprender sobre esse plano de Deus, esse plano perfeito de Deus para resgatar a humanidade. O plano de salvação ele pode ser explicado através de 4 importantes palavras teológicas: expiação, propiciação, reconciliação e redenção. Então, 4 palavras definem na teologia o plano de Deus para a salvação da humanidade: expiação, propiciação, reconciliação e redenção. Cada uma delas cabe mostrar o quê? Como esse plano lidou com as consequências do pecado sobre os seres humanos criados por Deus. A expiação ela vai lidar com a culpa do ser humano por causa do pecado. Já a propiciação ela vai lidar com a ira de Deus por causa do pecado. Já a reconciliação ela vai lidar com a separação de Deus por causa do pecado. E a redenção vai lidar com a escravidão do ser humano por causa do pecado. Então, essas palavras são importantíssimas para que nós possamos aprender e seguir em frente a nossa jornada cristã, entendendo o propósito de Deus ao entregar o seu Filho para morrer e ressuscitar em nosso favor e para nos transformar, para nos tornarmos seres humanos de verdade. Eu te pergunto, você já ouviu a expressão bode expiatório? Você já ouviu? Creio eu que sim, né? Nós provavelmente já ouvimos e eu já ouvi muitas vezes essa expressão bode expiatório. Eu te pergunto, você sabe o que significa essa expressão bode expiatório? Talvez você tenha até uma história para contar e depois você pode contar para mim, num outro momento, alguma história que você saiba sobre bode expiatório. Bode expiatório é uma palavra popular usada quando algo errado acontece e uma pessoa que não participou do ocorrido leva a culpa, né? Aconteceu alguma coisa errada e uma pessoa que não tem nada a ver com aquele erro leva a culpa. Então essa pessoa é chamada de bode expiatório. Aí lá no site Significados, a gente consegue alguns conceitos sobre essa expressão bode expiatório. O site Significados vai dizer que bode expiatório é uma expressão usada para definir uma pessoa sobre a qual recaem as culpas alheias. Então ela define uma pessoa sobre a qual recaem as culpas alheias.
Também vai dizer que bode expiatório é uma expressão usada quando alguém é acusado de um delito que não fez, ou que não foi o idealizador, mas foi acusado. Alguém comeu pudim na geladeira. Foi Joãozinho. Mas Joãozinho não comeu nada. Mas Joãozinho sempre leva a culpa. Foi Joãozinho. Joãozinho de Dagmar. Foi Joãozinho de Dagmar que comeu pudim na geladeira. O Joãozinho estava dormindo na hora que comeu. Tinha sido o Pedrinho que comeu o pudim todo. Mas o Joãozinho de Dagmar, naquela família, ele é o bode expiatório. Tudo recai sobre ele. Ele é um menino arteiro, ele é um menino que faz bagunça, ele é um menino que está sempre aprontando. Então, se deu alguma coisa errada, foi Joãozinho de Dagmar. É sempre ele o culpado. Também o site Significados vai dizer que bode expiatório é uma expressão popular que define um indivíduo que não consegue provar a sua inocência, mesmo sem ser o responsável direto pela acusação. Levou a culpa e não consegue provar a sua inocência. Quantas pessoas, o Roberto Cabrini, vira e mexe, ele faz alguma reportagem lá no SBT sobre esse assunto. Pessoas que estão presas, mas que não tiveram culpa alguma, mas não conseguem provar a sua inocência e não conseguem ficar livres. Elas são chamadas bode expiatório. Também a expressão bode expiatório é usada quando alguém leva sozinho a culpa de um infortúnio. É o bode expiatório. Você vai ver, infelizmente, muitos crimes cometidos por adultos e marginais geralmente usam adolescentes para se prevalecer da lei. Então eles usam menores de idade, menores de 18 anos. E aí quando acontece alguma coisa, foi o menor. Apresenta o menor na delegacia, ele não pode ser preso, ele é apreendido, ele vai cumprir lá medidas socioeducativas, ele vai ficar no máximo no internato lá durante um período, mas quem tinha feito foi o adulto. Mas o menor de idade leva a culpa, se torna o bode expiatório daquela quadrilha. Aí tem algumas perguntas a se fazer. Por exemplo, algumas colocações a se fazer. Você conhece a expressão quinto dos infernos? Ah, é para o quinto dos infernos. Né? A pessoa está nervosa, manda o outro para o quinto dos infernos. É muito bacana você procurar saber sobre expressões populares. Lá no site Significados você vai encontrar muita coisa bacana, perdão, que você vai aprender. Então esse exemplo que eu acabei de citar sobre quinto dos infernos, só para constar, tem a sua origem lá no imposto de 1/5 que a coroa portuguesa cobrava sobre todo o ouro extraído no Brasil colonial. Você sabe que o Brasil era colônia de Portugal. Você sabe que Portugal extraía as riquezas do país, o Brasil e tantas outras riquezas, inclusive o ouro. E criou uma taxa extra de 1/5 sobre todo o ouro arrecadado. Então vamos colocar que o Jadir ele tinha uma terra, e naquela terra lá, tinha lá pessoas trabalhando como mineradores lá e descobriam ouro, encontravam ouro. O Jadir tinha que pagar 1/5 de todo o ouro que ele encontrou, mesmo se fosse no terreno dele. 1/5 equivale a 20%. Então tudo que você arrecadou, você tinha que dar 20%. Então o Brasil sempre foi um país de impostos, né? Até quando era colônia de Portugal. Porque tem algumas pessoas que dizem, não, se voltasse a monarquia estava tudo bem. O problema não é a monarquia, o problema não é a forma de governo, o problema são as pessoas. Infelizmente. Então, esse 1/5, surgiu a expressão quinto dos infernos, hein? Eu arrecadei aqui 100 quilos de ouro e eu vou ter que mandar 1/5 para Portugal. Quinto dos infernos. Aí surgiu essa expressão quinto dos infernos, que as pessoas falam até hoje, mas é bacana você saber sobre aquilo que você fala. Vamos voltar ao nosso tema, né? Você sabe qual é a origem de bode expiatório? A
apesar de bode expiatório ser uma expressão usada no Brasil no século XXI, bode expiatório tem a sua origem no Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, especialmente no capítulo 16 de Levítico. Por isso eu pedi você para abrir Levítico 16, 5 ao 10. Vamos ler? Receberá na comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. Arão sacrificará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Depois pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro. E lançará sortes quanto aos 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para fazer propiciação e será enviado para Azazel no deserto. Nesse texto que nós acabamos de ler aqui, o bode para Azazel é na verdade o bode expiatório. Então, em algumas versões vai estar, ao invés de Azazel, bode expiatório. Então, na verdade, um bode servia como bode expiatório. Essa palavra Azazel pode ser trocada por bode emissário, por bode expiatório. Esse bode, no chamado dia da expiação, ele era enviado para o deserto. Para quê, pastor? Para vagar perdidamente até a sua morte. Esse envio para longe, que era feito com expiação, e para que aquele bode morresse no deserto, ele tinha um significado do bode emissário. Ele estava levando os pecados do povo embora. E ele morreria por causa do pecado do povo. Ele estava carregando o pecado do povo e levando aquele pecado do povo para o deserto, para longe do povo, e ele levaria aquele pecado até a sua morte. Era um verdadeiro bode expiatório. Levava a culpa e a punição dos pecados de outros. O bode expiatório de Levítico, bem como todos os sacrifícios do Antigo Testamento, não tinha o poder real de levar a culpa e a punição dos pecados do povo. Não é para isso. Era algo simbólico, era algo pedagógico. Você precisa entender que a lei é sombra dos bens vindouros. Por isso eu vou pedir você para dar uma corridinha agora lá no oposto, quase lá no finalzinho da Bíblia. Você está no começo da Bíblia, você vai quase no finalzinho lá em Hebreus, capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículos 1 ao 7. Hebreus 10, 1 ao 7. Diz a palavra: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradastes. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Então, de acordo com esse texto de Hebreus, o bode expiatório era apenas uma sombra dos benefícios que haveriam de vir, e não a sua realidade. Era uma recordação anual dos pecados. Não tinha nenhum poder para realmente tirar pecado. Era apenas simbólico. Um bode
levado para o deserto até a sua morte, um bode emissário, um bode expiatório, levando o pecado do povo para longe do povo e levando o pecado do povo até a sua morte. E aí o autor dos Hebreus vai dizer, é apenas sombra dos benefícios que hão de vir. Mas que benefícios que hão de vir são esses que o autor dos Hebreus está dizendo? Quando eles vão vir? Benefícios que hão de vir, né? A gente trabalha um ano inteiro pensando já no benefício do 13º. É um benefício que há de vir. Então, se você já recebeu parte, parabéns. Se você vai receber integral até o dia 20, parabéns. Porque você espera e trabalha muito o ano inteiro para você receber um benefício que há de vir. Então, quando nós lemos na Bíblia que a lei é apenas sombra dos bens futuros, dos benefícios que hão de vir, nós já ficamos pensando, que benefícios são esses? Quando eles vão vir para a minha vida? Na verdade, esse benefício já veio, graças a Deus. Esse benefício que hão de vir trata da real expiação dos pecados, ou seja, do verdadeiro levar da culpa e da punição dos pecados, o que já foi realizado através da morte redentora, através da morte, da cruz do Calvário, da morte de Jesus Cristo. O que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer que Jesus de Nazaré é o verdadeiro bode expiatório da história. É aquele que foi enviado ao mundo por Deus para morrer. Assim como o bode emissário era enviado pelo sacerdote ao deserto, Jesus foi enviado ao mundo para morrer por você e por mim, para morrer por cada um de nós, levando definitivamente toda a culpa, levando definitivamente toda a punição dos pecados dos seres humanos. Ele levou sobre si. É sobre isso que o profeta Isaías vai falar. É sobre isso que o profeta Isaías vai profetizar. Isaías capítulo 53, versículos 4 ao 12. Dá uma corridinha lá também, para nós acompanharmos. Isaías 53, versículos 4 ao 12. Livro do profeta Isaías, profeta messiânico, capítulos número 53, versículos 4 ao 12, diz a palavra: certamente, sem sombra de dúvidas, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calado, Ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo Ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois Ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, Ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, Ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhes darei uma porção entre os grandes, e Ele dividirá os despojos com os fortes,
porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Tremendo essa profecia de Isaías. Jesus é o bode expiatório que Deus providenciou para levar a culpa de toda a humanidade. Jesus é o bode expiatório. A culpa é nossa. Foi nós que nos desviamos para os nossos próprios caminhos. Foi nós que seguimos as nossas próprias vontades. Foi nós que quisemos trilhar os nossos próprios passos. Foi nós que transgredimos. Foi nós que erramos. Foi nós que pecamos. Foi nós que demos uma cusparada na cara dele. Foi nós que zombamos e escarnecemos dele. Mas ele levou sobre si todas as nossas transgressões. A culpa era nossa, mas ele pagou por ela. Jesus é o verdadeiro bode expiatório da humanidade. Expiação é uma palavra, uma expressão teológica que aponta para a retirada da culpa advinda do pecado. Essas verdades colocam algumas questões muito importantes diante de você e diante de mim. O que ele fez com o bode expiatório? Ele levou a culpa que era nossa, de uma vez por todas. Ele levou a nossa dívida, ele levou a nossa transgressão, ele levou a nossa doença, ele levou o nosso mal, a nossa maldade, ele levou tudo isso sobre si. E eu preciso entender de uma vez por todas que Cristo tomou sobre si tudo isso por amor a nós. Um justo morreu pelos injustos, e eu preciso entender essas verdades. E essas verdades são colocadas diante de nós, para nós fazermos uma reflexão. E eu te pergunto, para nós terminarmos: você reconhece ser um pecador? Ou seja, alguém que errou diante de Deus, e que por isso é digno de punição? Porque se você não reconhece como um pecador, Cristo não tem validade nenhuma para você. Porque Ele veio tirar o pecado do mundo. Mas se você não é pecador, Ele não veio fazer nada por você. Pense nisso. Se você se acha o supra-sumo, a última Coca-Cola no deserto, se você se acha o todo, e que não tem pecado, Cristo não vale nada para você. Porque Ele veio para tirar o pecado do mundo. Mas se você não é pecador, você não tem parte com Ele. O que Ele veio fazer aqui? Por mim não, porque eu sou o bonzão. Todos nós pecamos. Todos nós nos desviamos. Não há um justo sequer. Todos se extraviaram, todos se perderam. E Ele veio para nos encontrar. Ele veio para nos buscar. Eu te pergunto, você reconhece que a morte de Jesus tem poder para expiar os seus pecados, ou seja, retirar de você a culpa e a punição advindas do seu pecado? Você consegue entender isso? Você consegue reconhecer que se crê em Jesus, você está totalmente livre da sua culpa e dos seus pecados, das suas dores e das suas angústias? Você consegue compreender isso? Você consegue responder sinceramente a essas perguntas, a essas inquietações que fazem parte de algo essencial para a sua vida e para a sua salvação? Para cada uma delas, há um versículo bíblico para você guardar na mente e no coração. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12 e 23, não há nenhum justo, nós acabamos de dizer, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Você não estava buscando a Deus não, foi Ele que te buscou, foi Ele que te encontrou. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Nós éramos inúteis.
Já diria o traje a rigor, a gente somos inúteis. Desculpe o português da canção, liberdade poética. Inúteis, a gente somos inúteis, já diria Roger e sua turma do traje a rigor. Tornaram-se juntamente inúteis, disse Paulo apóstolo. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo repete aqui o que está na palavra. João 3,16 você conhece de cor? Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereça, mas tenha vida eterna. Só pode perecer aquele que está metido em confusão. Só pode perecer aquele que está metido em erros. Só pode perecer aquele que está metido em alguma coisa errada. E nós estávamos afundados na lama, metidos em muitas coisas erradas. E Ele veio para nos buscar. Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, vida abundante, vida plena. Romanos 8:1, para terminarmos, você conhece também. Portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, não há condenação. Ele já expiou a sua culpa, Ele já expiou o seu pecado, Ele já tirou o pecado do mundo, você já está justificado por Ele, você já está redimido por Ele, você já está salvo por Ele, você já está alcançado por Ele, você já está transformado por Ele, você foi totalmente liberto nele, reconciliado com Ele, porque Ele já expiou toda a culpa, Ele já fez a propiciação por causa do seu pecado, Ele já te reconciliou com Deus e Ele já te redimiu, hoje e sempre, para ter uma vida plena, transformada e feliz, para ter uma vida cristocêntrica, para ter uma vida nele, gerada nele, formada nele, crescendo nele, iluminado por Ele, para ser canal de bênção para a sua casa, para a sua família, para os seus vizinhos, para a sua comunidade, para todo mundo. Você e eu fomos chamados para refletir a glória de Deus, porque Cristo já se tornou o bode expiatório. Ele morreu, mas Ele ressuscitou para nos dar vida e vida eterna. Amém e amém. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Espere esse instante. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos embora felizes. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos. Muito obrigado por enviar Jesus para morrer uma morte maldita em nosso lugar. Nós erramos, nós transgredimos, nós temos as costas, nós vivemos a nossa maneira, mas o Senhor, com seu muito amor, enviou o seu Filho para nos reconciliar, para expiar toda a nossa culpa, para fazer propiciação, para nos trazer redenção, para nos trazer plenitude, para nos conceder comunhão. Graças te damos, Senhor. Deus maravilhoso, por nos alcançar em Jesus. Graças te damos, Senhor, por nos enviar o Espírito Santo para habitar em nós, para se tornar um só conosco e para que nós pudéssemos de uma vez por todas termos uma vida transformada. Não mais entregues ao pecado, não mais entregues à corrupção da carne, mas agora guiados pelo Espírito Santo, guiados pelo Santo Espírito da promessa, para sermos luz e para sermos sal, para sermos diferentes, para alcançarmos vidas, para transformarmos vidas através do nosso comprometimento e da nossa comunhão para contigo. Muito obrigado pela tua provisão. Muito obrigado pelo teu sacrifício em Jesus. Muito obrigado. Despeço o teu povo, a tua igreja, na tua paz e no teu amor. Que tenhamos uma semana repleta de paz, de alegria, de vitórias, de conquistas.
E mesmo quando as más notícias baterem à nossa porta, que nós possamos ter dentro do nosso coração construído um alicerce firme, forte, crescente, para suportar todas as afrontas e para seguir de glória em glória, de vitória em vitória, de fé em fé, para o louvor do teu santo nome. Agradecido seja o teu nome. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você é abençoado, você é mais do que vencedor. E desde já, eu te declaro inabalável, no imutável conselho de Deus, e sob a infalível cobertura de sua eterna graça, hoje e sempre, reinando em vida. Vai em paz, vá feliz, aplauda Jesus bem forte, porque Ele é digno, glória a Deus.